Amigos e seguidores, já chegamos no 7º episódio do artigo Morte Passo a Passo de Sidney Fernandes. Comigo, Sérgio Totti, estamos dando a sequência nesse assunto. E já estamos entrando assim, lógico, como de sempre, com uma perguntinha para o Sidney. Sidney, está tudo bem com você? Os benfeitores espirituais podem ter breve existência terrena? Sim, Sérgio. Está tudo bem comigo, graças a Deus. É com muito prazer que retornamos para falar com os nossos seguidores, dando sequência a este artigo A Morte Passo a Passo, iniciando hoje o 7º episódio. Você me pergunta se benfeitores espirituais podem ter breve existência na Terra. Eu vou lhe contar, Sérgio, a história de Flávio e Ernestina, que na verdade foi escrita por Richard Simonetti. Conta-nos que Flávio e Ernestina eram tutelados de Olegário, isto é, eram protegidos do mentor espiritual Olegário. Olegário acompanhava esse casal há muito tempo e eles haviam feito assumido, o termo mais correto, eles haviam assumido o compromisso de desenvolver uma tarefa, um trabalho, assumir um planejamento de vida com Olegário antes da atual vida. Mas Olegário percebeu que eles estavam se desviando e ficou preocupado com o casal. Mandou várias mensagens, procurou dar a eles muitos alertas, avisos, mas eles parece que se entusiasmaram com a parte de lazer da vida e esqueceram-se desses compromissos assumidos lá na espiritualidade. Eles permaneciam alheios a esses compromissos espirituais. E então, Olegário resolveu intervir, trouxe a sua participação pessoal na vida de Flávio e Ernestina. Sidney, na sequência você coloca que nasceu Lucas. E aí? Lucas, uma inesperada gravidez, levou Lucas para a casa de Flávio e Ernestina. Quando o menino nasceu, tornou-se imediatamente centro de atenções e alegria da família. Assim que a Ernestina ficou grávida, ela percebeu que aquela gravidez inesperada driblou os seus anticoncepcionais e ela, no primeiro momento, tanto ela como o marido, ficaram assim meio preocupados, meio decepcionados, porque eles estavam gostando daquela vida de lazer, vivendo a vida, né? Sem se preocupar com coisas mais sérias. Mas isso passou. Assim que o menino nasceu, Lucas, como você já antecipou o nome, tornou-se imediatamente centro de atenções e a alegria da família. Um menino lindo, forte, calmo, sorridente, aquele bebê parecia um verdadeiro santinho. Ele revelou-se uma criança especial em todos os sentidos. Não se sabia o que mais chamava a atenção em Lucas. Se a precocidade, a inteligência ou a bondade, o carinho, o coração maravilhoso que aquela criança tinha em relação aos familiares. Um verdadeiro anjinho do céu a aportar na escuridão da terra no lar de Flávio e Ernestina. Deus é perfeito, né, Sidney? Com a vinda do Lucas, então os pais esqueceram daqueles programinhas vazios da vida? A vinda do menino, não podemos esquecer que ele se demonstrou um verdadeiro missionário.
uma criança adorável. Os pais perderam aquele empolgamento pelos programas vazios. Ah, havia um programa muito melhor, muito mais empolgante. Curtir, Lucas, curtir o querido filho. Dava gosto de ver a vocação de Lucas para a fraternidade, a sua sensibilidade perante os sofrimentos alheios, a sua responsabilidade. Foram tempos inesquecíveis para Flávio e Ernestina. Legal. Amigos, vamos entrar no intervalo rapidinho, como de sempre, menos de um minutinho, e eu já vou deixar a próxima pergunta para o Sidney. Sidney, que tragédia ocorreu, Lucas? A gente já volta já já. Olá, amigos. Aqui no site do sidneyfernandes.com.br você vai em programas, você tem aqui cada programa com o seu último episódio publicado e editado por mim. Ele é mais resumido do que você tem ele como se fosse lá ao vivo. E você clicando e escolhendo o programa, você sempre vai encontrar aqui o seu último programa realizado, editado e com todas as observações do programa ao vivo. Mais uma dica para você do Sidney. Olá, estamos de volta. Não falei? Foi rapidinho, como de sempre, vapt-vupt. Então, Sidney, que tragédia que ocorreu com o menino Olha, Lucas? Sérgio, esse termo tragédia é muito característico para nós, aos olhos humanos. Nós consideramos a morte ainda uma coisa terrível, uma tragédia. É claro que temos que valorizar a vida, valorizar o corpo, valorizar o aprendizado e temos que fazer todo o possível para proteger o corpo, não apenas pelo instinto da conservação que nós humanos temos, os animais têm, até as plantas, elas se cuidam, mas a morte deveria ser considerada quando ela é natural, quando ela está dentro dos programas de Deus, quando ela não é provocada nem contra o outro, nem contra nós mesmos. A morte deveria ser considerada uma sequência natural da vida. Mas como já falamos no capítulo anterior, quando é morte de uma criança, a gente não aceita. A gente pensa que aquela criança nasceu na hora da concepção, que ela é inocente, que ela não merecia isso, e nós não aceitamos. E ocorreu com Lucas aquilo que a sociedade humana chama de tragédia. Ele adoeceu subitamente, precisou ser internado com urgência. Depois de alguns exames, veio o diagnóstico terrível: meningite meningocócica do tipo B, a mais grave. Em poucas horas, o menino faleceu. Ah, foi uma tragédia para Flávia Ernestina. A partir da morte de Lucas, passaram a se comportar como verdadeiros sonâmbulos. Estavam vivendo um interminável pesadelo. Sentiam-se incapazes, incompetentes para voltar à normalidade de suas vidas. Não é fácil não, né? Lógico, sem dúvida nenhuma. Mas o tempo, Sidney, o tempo recompôs a vontade de viver dos pais? Depois de meses, o tempo repetiu o eterno milagre. Nós não acreditamos nisso. Achamos que as coisas que estão acontecendo conosco, elas vão durar para sempre, que aquela dor não vai passar. Basta nós examinarmos a situação que vivenciamos durante a pandemia. Achamos que é uma coisa terrível. Com 2 anos, 1 ano e pouco, ou pouco mais, que nós passamos vivenciando essa situação difícil. Mas basta nós examinarmos o passado, as guerras que tivemos, a Primeira, a Segunda Guerra, tivemos a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola, coisas terríveis, porque passamos
e não tínhamos as condições que temos na atualidade. É preciso entender que Deus escreve sempre certo e que as informações que recebemos da espiritualidade vêm nos consolar. O tempo vai recompor o eterno milagre. E foi o que aconteceu com Flávio e Ernestina. Depois de meses, o tempo recompôs neles a vontade de viver. Mas nunca mais seriam os mesmos. Haviam perdido as ilusões. Festas, bailes, viagens, passeios, jogos, vida social, não mais os encantavam. Não quer dizer, Sérgio, que essas coisas que eu citei representem pecados, que nós não podemos ter festas, não podemos ir a um baile, nada disso. Não há esse raciocínio escatológico que tudo vai nos levar para a ruína. O que nós não podemos é fazer do lazer uma razão de vida. Tem que permear nossa vida. Mas temos que intercalar essas situações gostosas, agradáveis aos olhos humanos, com o trabalho, com a dedicação, com o estudo, com a preocupação de fazermos o melhor para a vida, com a preocupação de aprendermos mais. A nossa presença aqui na Terra, alguém vai perguntar, por que estamos aqui? Estamos aqui para evoluir. Não somente para evoluir, mas para participarmos do projeto divino. E Flávio e Ernestina, com aquela situação difícil, aquele verdadeiro, abre aspas, desastre em suas vidas, eles passaram a equilibrar suas vidas, dedicando-se ao próximo, ao projeto do qual eles haviam se distanciado, para que a vida pudesse receber deles a sua contribuição. Então, aquelas ilusões todas não mais os encantavam, haviam perdido o sabor, retomaram a charrua, retomaram o caminho que eles haviam escolhido e com o qual eles haviam se comprometido lá na espiritualidade, antes mesmo de reencarnarem. Mas então, Sidney, se eles se fecharam tanto assim, como que eles se consolaram? Sérgio, não que a doutrina espírita seja a única solução na vida. Nós somos uma minoria no Brasil e no planeta Terra. E uma grande parte do planeta Terra nem conhece Jesus ainda. Mas quem conhece a doutrina espírita vai perceber que ela traz o consolo com as informações sobre a vida além da morte e a perpetuidade das ligações afetivas com os nossos entes queridos. Nossos parentes, amigos que já nos antecederam na jornada para a morte, não estão distantes em compartimentos fechados, estanques. Eles estão torcendo por nós, estão aguardando a nossa chegada para que a gente possa participar do projeto que eles já desenvolvem lá na espiritualidade. Temos que fazer justiça, Sérgio, a muitas outras conclusões filosóficas que as pessoas estão chegando fora, paralelamente à doutrina espírita. Um exemplo desses é o livro escrito por Dr. Eben Alexander, que não é espírita, nunca conheceu o espiritismo, mas escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, que nada mais é do que uma réplica do livro Nosso Lar. E ele é um americano de Harvard. Um outro exemplo é o Dr. Raymond Moody Jr., que, através da observação das experiências de quase morte, colheu depoimentos extraordinários de pessoas que morreram
e voltaram para contar a história. Ora, os depoimentos dele são muito correlatos com de muitas filosofias, particularmente da doutrina espírita. Então, nós não queremos dizer que a salvação está no espiritismo. A salvação está na conscientização das nossas obrigações, no cumprimento dos nossos compromissos, o que passou a ser objeto da vida de Flávio e Ernestina. Eles foram convidados para participar de serviços assistenciais promovidos por movimentos espíritas. Foi a salvação deles. Passaram a se devotar a crianças carentes. E essa situação foi tão agradável que dava a impressão de que quando eles estavam trabalhando em favor do semelhante, das crianças carentes, dava a impressão de que Lucas estava ali com eles. Parecia não. Lucas estava realmente ao lado deles, prestando-lhes carinhosa assistência. Bonito, hein? Sidney, esse Olegário, ele era o Lucas? Ah, sim. Olegário, por amor e responsabilidade ao casal Flávio e Ernestina, partira para o sacrifício e pedira breve mergulho na carne com a missão de resgatá-los do perigoso sorvedouro em que eles estavam engajados junto dos enganos humanos. Sabe, Sérgio, eu tenho um caso semelhante no meu livro Luzes no Brasil, em que Gisele Marri, já na espiritualidade, já na casa dos pais, lá na espiritualidade, eis que Gisele Marri fica sabendo que numa nova vida, aquela que foi a sua mãe sanguínea lá no século XIX, lá na França, ela estava se perdendo entre abortos e tóxicos. Ela partiu para o sacrifício. Mesmo sem precisar reencarnar, nasceu Maria, uma doce criatura que, no breve mergulho na carne, ela veio dar atenção tanto para a mãe, que estava se perdendo, como para um grande número de criaturas, de crianças, que eram assistidas pela instituição Centro Educativo Amélie Boudet, de que trato no meu livro Luzes no Brasil. Sidney, analisando isso tudo, nada acontece por acaso? Essas são muito bem assistidas, às vezes por mais de um protetor espiritual. Parece que sempre tem um anjo da guarda ali, porque as traquinagens são tantas que a gente não sabe como é que a criança não se arrebenta. Mas nós espíritas sabemos que elas sempre trazem, elas são protegidas por mentores espirituais. Até os 7 anos de idade, isso é uma rotina. Os espíritos ficam muito próximos das crianças. Então, quando acontece um acidente, quando acontece um desencarne, não é nada de acaso. Trata-se de alguma coisa que estava planejada, estava escrita. Poderia acontecer de outra forma? Poderia, mas às vezes a vida exige determinados cumprimentos, exige determinadas atitudes. Aqueles que se debruçam sobre o esquife de uma criança, junto da qual sepultam as suas alegrias e esperanças, precisam saber que nada acontece por acaso, principalmente com crianças e jovens. Há boníssimas almas que renascem na terra para aqui permanecer por breve tempo, com o objetivo de despertar corações queridos que vacilam para cumprir os seus compromissos assumidos. Então, quando mora uma criança assim, tenra idade, nós temos que entender que tem a mão da espiritualidade ou para complementar a existência daquela criança,
ou para servir de alerta para os pais, ou no caso de Olegário, que veio tomar a identidade, assumir a identidade de Lucas para despertar os seus protegidos para que eles retomassem as suas obrigações aqui na Terra, Sérgio. Sérgio, ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua participação. E brevemente estaremos de volta com mais um episódio deste nosso artigo A Morte Passo a Passo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Sidney. Agradeço a você, aos nossos seguidores, os nossos amigos, por essa audiência que está tendo, que está sendo fantástica. Muito obrigado e logo, logo estaremos com o 8º episódio, se Deus quiser. Até lá. Aí. Acabou?